Pessoal, nós vamos continuar a nossa conversa com a interface da NR10 com a NR1. Vamos falar de novo com o Biso e com o Jean e dar continuidade. Nós estamos falando da interface da 10 com a 1, sistema de gestão. Muitas empresas de grandes grupos já têm sistema de gestão implementado. Perfeito. Você concorda? Verdade. Gianfranco, Rodrigo, mais de 90%, para não falar mais do que isso, bem mais, ou quase 100%, das empresas que têm sistema de gestão implantado ou implementado, e agora vai vir o PGR, eles têm documentos de liberação para análise de risco e documento de liberação para o trabalhador. Conta-se nos dedos de uma das mãos possíveis documentos de liberação ou análise de risco que contemplem terminologia de zona de risco e zona controlada e de limite de aproximação segura para o arco elétrico. Você pode falar, mas o arco elétrico é novo, mas zona de risco e zona controlada não. Então, assim, não vou dizer que seja banalizado propositalmente. A banalização dá pela falta de conhecimento. Isso é muito importante. Então, assim, se você não tem sequer documentos específicos dentro do sistema de gestão, e a empresa tem certificação disso, daquilo, você pega e aí vale a pena colocar isso aí. Muito interessante, Rodrigo. Você entra nas empresas fazer uma auditoria, um trabalho para eles, de análise de risco, é curioso, a maioria das empresas tem certificações de todos os tipos, tem notas que são feitas por agências, por outras, enfim, por organizações que não, ok. Eu entro na empresa e falo, deixa eu ver a documentação de liberação. Mas não contempla minimamente isso. Como é que você sabe se o trabalhador está exposto à zona controlada de risco, se no seu procedimento não tem isso e se no seu documento de liberação não tem isso? Que dirá sobre arco elétrico. Então, assim, e aí eu vou além. Né, que é aquela frase que a gente sempre brinca, né, que ninguém se protege contra aquilo que não sabe. Você falou de painéis de prova de arco, relés de arco. Gente, eu entro nas empresas, eu pego prontuários de instalações elétricas, eu não consigo, num documento de uma empresa, evidenciar cenários e as medidas de controle existentes voltadas para arco elétrico e para choque elétrico. Assim, nós temos, sim, que uma legislação ela tem que ser aplicável, ela tem que ser exequível, ela tem que ser aprimorada, considerando tudo que nós temos de melhor, aí, as novas tecnologias, mas há uma necessidade assim, muito clara de uma capacitação mais adequada de todos os tipos de profissionais, sejam da área de engenharia, seja da área elétrica, seja da área de segurança, seja dos operacionais. A falta de conhecimento é algo que me preocupa, principalmente no quesito arco elétrico. E aí, eu vou aproveitar agora a sua presença, Rodrigo, que eu acho que é muito interessante. Eu trabalho muito com a questão de análise de risco, trato muito da questão de avaliação de risco e disposição a arco elétrico, a choque elétrico, mas aí, o que eu gostaria de que você pudesse abordar com um pouco mais de propriedade, que eu sei que você é a referência para nós nessa área, quando eu falo de emergências, de situações desse tipo, existe uma outra banalização quando eu falo de arco elétrico. Por quê? Hoje, quando se trata de arco elétrico, olha, o que é que pode provocar o arco elétrico? Eu tenho que dar uma vestimenta por conta de queimaduras. E nós sabemos aí, não com tanta profundidade técnica, mas em função de normas internacionais de referências, ora, que o arco elétrico, a queimadura, sim, ela é oriunda por conta da energia incidente, mas existem outros fatores que devem ser considerados. Eu acho que ele é muito mais sério do que simplesmente isso. E aí o que acontece hoje? A área de segurança define um EPI, dá um EPI para o cara, olha, estou protegendo em função do grau de risco, como se isso fosse o suficiente numa análise. Nós estamos falando de pessoas expostas, por exemplo, em indústrias, dentro de lugares fechados, de lugares que necessitam, às vezes, a própria questão construtiva, difícil acesso. Quais são, em resumo, a pergunta, quais são os eventos, quais são os efeitos possíveis de uma pessoa exposta ao evento arco elétrico? Eu gostaria de abordar um pouco o seu conhecimento nisso daí. Deixa eu aproveitar. O PGR exige que eu tenha que colocar as consequências a determinados perigos. Isso tem que ser público, porque o trabalhador tem acesso a essa informação. E hoje a gente associa arco elétrico a queimadura. Pô, então, e o que colocar no PGR? Melhor ainda, bacana, Jean. Então, vamos lá. Vamos, em algumas partes, responder esse amplo questionamento, que é amplo. Posso gravar a parte aqui? Não, né? Então vamos lá. Primeiro, eu quero posicionar algo que, Biso, eu e o Jean já
discutimos aqui na Academy, na RTC Academy, que é a relação NR1 e ISO 45001. Tá? Então, quando a gente fala da participação do trabalhador, quando a gente fala do acesso documental, quando nós falamos da condição de que o trabalhador tem que ter o acesso à fonte de informação. Então, na realidade, nós nos protegemos daquilo que conhecemos. Okay. Então, a gente vai ter que conhecer e tem que ter acesso a essa informação. Então, isso já vejo o avanço extremamente grande da NR1, de agora o tema que estamos falando hoje com relação à NR10. Mas, quando falamos de arco elétrico, Biso, e muito para falar tudo a gente aprende contigo, né, na parte de elétrica. Mas quando a gente fala de arco elétrico e falar de banalização, primeiro, qual que é o problema de elétrica? É o choque elétrico. Tá? Não é bem assim. Tá? Tanto é que tem algumas condições em que o choque elétrico, dependendo dos parâmetros, dependendo da forma, você tem uma condição por treinamento, por capacitações sérias, de uma reversão. Eu não estou falando, olha, é fácil fazer a reversão de um coração parado por choque elétrico. Não, mas você tem mecanismos, através de treinamento, através de infraestrutura, de você, de maneira muito rápida, tentar fazer uma reversão. Agora, quando a gente fala do arco elétrico, que é um evento pontual e dinâmico, então isso já começa a nos causar alguns efeitos consequentes. Primeiro, a gente tem que falar que o arco elétrico ele está liberando uma grande quantidade de energia térmica. Tá? Quando a gente está falando de energia térmica, nós estamos falando em pontos de origem de arco elétrico, como você muito bem sabe, de 7.000, 8.000, 10.000, podendo chegar a picos de 20.000 graus Celsius. Então, pessoal, vamos repetir aqui para ficar muito claro que não são 200, 300 ou 2.000 graus Celsius. A gente está falando de ponto de origem de arco elétrico com temperaturas que atingem 6.000, 7.000, 10.000, podendo chegar a 20.000 graus Celsius. Se a gente está falando de 7.000 graus Celsius, vamos pegar uma média, okay. Biso, tudo bem? Se a gente trabalhar com 7.000 graus Celsius do ponto de origem de um arco elétrico, eu estou dentro de uma rotina de arco elétrico? Sim, sim. Nós temos eventos dessa natureza, com certeza. Então tá. Então vamos falar de 7.000 graus Celsius enquanto um evento, tá? Que é um evento instantâneo, tá? Mas o que está envolvendo o arco elétrico? Primeiro, para você ter o arco elétrico, você tem que ter energia. Para você ter energia, você tem que ter condutor. E aí o Biso, como um grande engenheiro eletricista, ele vai falar de condutor. Nós temos o cobre, predominantemente, nós temos alumínio, em algumas condições até o ferro. Vamos lembrar de composição desses materiais ou das reações desses materiais. Quando a gente fala, por exemplo, do próprio cobre, o ponto de fusão dele são 1.085 graus Celsius. Só que nós estamos falando de um arco que ele começa com 7.000, ou que ele tem um ponto de origem de 7.000 graus Celsius. Então já está muito claro que ele vai atingir, ele vai passar em muita temperatura de fusão do cobre. Assim como ele vai passar a temperatura de fusão do alumínio, que são 605, 600 baixo. Assim como ele vai passar a temperatura do ferro, que vai estar lá em torno de 1.520 graus Celsius. Ou seja, desses três grandes condutores, que é o que você visualiza nos painéis, ou você visualiza na transmissão, enfim, não tem nada que consiga suportar a temperatura do arco elétrico, ou seja, vai entrar em fusão. Só que tem um segundo ponto. Essa temperatura ela é tão grande que você pode chegar num ponto de sublimação. Na realidade, a gente vai entender essa temperatura como se fosse a temperatura de ebulição do metal. Quando nós vamos para o cobre, que eu falei que ele tem 1.000 e pouco, 1.085 de fusão, mas ele vai ter aproximadamente 2.950 graus Celsius nesse ponto onde ele vai vaporizar praticamente. O alumínio vai com 2.600 aproximadamente. O aço ele vai chegar lá nos 2.860 aproximadamente. O que eu quero chamar a atenção aqui é que todas essas temperaturas críticas,
elas estão abaixo dos 7.000. Eu não estou falando do arco que está chegando em 20 mil graus Celsius. A gente está falando de um arco de 7.000, tá? Que na tua rotina... Pode acontecer. Pode acontecer. Então, na realidade, quando a gente fala do arco elétrico e que a gente pensa só na queimadura de pele, tá? É um ponto. Mas nós temos queimadura de pele, nós temos queimaduras importantíssimas e consideradas gravíssimas, que são as queimaduras de vias aéreas. Então, imagina um produto metálico, vaporizado, entrando no seu nariz, boca, passando pelas mucosas altamente sensíveis e chegando ou contaminando os teus pulmões. Então, assim, isso é um negócio extremamente grave. Só que a gente não enxerga isso. São poucos os estudos que falam quanto que o trabalhador aspirou na abertura daquele arco que chegou a 7.000, a 10.000 graus Celsius. Então, vaporização de material metálico para as vias aéreas. Só que não para nisso. Se a gente está falando que fundiu o cobre, fundiu o alumínio, fundiu o ferro, que são os condutores convencionais que a gente está vendo por aí, no momento que tem o arco elétrico, essa expansão violenta que se dá, isso daí em ambiente aberto é da ordem de 100 kPa, isso daí vai dar 1 quilo. Ah, mas é pouco 1 quilo. Espera aí, nós estamos praticamente em ambiente aberto. Se você colocar isso dentro do invólucro, você vai ter um grande aumento de pressão. Então, é natural você ter a associação de queimadura com um trauma mecânico, tá? Projeção de materiais. Outra coisa, esse material, esse condutor que fundiu, ele pode ser aderido pela pele. Então, daí a importância, quando a gente está falando de tudo isso, eu só estou falando de uma cinemática. Mas nós não estamos chegando ainda em como tratar aquele trabalhador que está sofrendo tudo isso. Isso daí está acontecendo, ó. Ele está queimando a pele, ele está queimando as vias aéreas. Se ele não está com o EPI adequado, ele está com aderência de metal na pele, tá? Dependendo da situação, o Gianfranco ele colocou há pouco, olha, em um determinado acidente, o trabalhador não enxergava direito logo após o acidente. O flash que é dado no arco, ele emite ultravioleta, tá? E isso vai dar popularmente falando, olha, uma cegueira momentânea. Isso. Então, olha só tudo que está acontecendo em um momento que dura menos de um segundo. Então, Biso e Jean, quando a gente está falando do conceito dos efeitos consequentes no trabalhador do arco elétrico, ou na pessoa do arco elétrico, o quão é importante a gente voltar lá atrás e falar no que o Jean falou e no que você falou. Olha, eu tenho que analisar, eu tenho que planejar. Olha, nessa condição eu tenho o risco do arco elétrico, não é melhor eu ter um painel com proteção para arco? Porque a partir do momento que eu tenho a proximidade do trabalhador, e como o Biso muito bem fala, olha, a distância é o ponto principal com relação ao arco, na realidade com relação à energia. Tá? Isso nós estamos falando do ponto de vista da dinâmica de um acidente. Agora, aconteceu o acidente, aconteceu a queimadura, você tem uma situação que tanto do arco quanto do choque elétrico, ela é extremamente complexa. Na realidade, o tratamento do queimado, e quando a gente vai para o arco elétrico, além da queimadura, você tem todos esses outros efeitos, porque uma coisa é você ter o choque elétrico. Olha, claro, você tem a corrente passando no teu corpo, e óbvio que isso vai depender da tensão, do padrão de corrente que passou, em quais órgãos passou, a quantidade de músculo que foi massivamente deteriorada devido à corrente. Tudo isso envolve o choque. Agora, você pode ter a condição do arco que, além de tudo isso, você tem o efeito de incrustação de metal na pele, você tem o efeito de vaporização de metais nas vias aéreas, você tem o efeito dos gases aquecidos. E até para continuar nesse nosso debate aqui, Biso, eu gostaria que você posicionasse para todo mundo, para mim, para o Jean também, como que são medidas, qual que é o critério técnico? Vamos falar, por exemplo, da NFPA 70E, né, o Electrical Code. Como é que você mede a distância que você tem que estar daquela tua fonte de energia? E depois eu quero fazer um link com a emergência.
Poxa, bacana. Bom, primeiro, obrigado pela aula. Né? Eu só gostaria de ratificar isso, né? Ou seja, apesar de o foco da norma regulamentadora, das normas, ser a prevenção, obviamente, nós não podemos fazer de conta que nós não teremos emergências. Novamente, eu estou dentro de uma condição de trabalho que ela é intrínseca, está energizado. Então, o perigo existe e o risco, de uma forma intrínseca, também existe. Então, nós temos que estar preparados, sim, de uma forma muito profissional e com competência para atuarmos nas questões de emergência, porque nós estamos falando de salvar a vida das pessoas. E vamos lá, e isso vem ao encontro do quê? Novamente com o PGR. As pessoas discutem, Biso, eu posso entrar sozinho numa sala elétrica, eu posso fazer isso sozinho, a norma fala que na alta tensão e no CEP não pode, mas na baixa tensão pode. E aí eu venho com a minha famosa resposta, que o Gianfranco dá risada, eu falo, depende, né? Depende da situação. A questão da emergência é uma condição intrínseca. Quais os requisitos, quais são os mecanismos que eu tenho para poder atuar numa situação de emergência se o cara estiver sozinho? Até a própria comunicação dele, né? Se ele estiver pegando fogo, vamos dizer assim. Desculpa, só para fazer um comentário. Se a norma, por exemplo, não estabelecer a obrigatoriedade do trabalho ser individual, poder ser feito individual, alguma coisa assim, mas a minha análise de prévia lá dos perigos e riscos identifica um potencial de risco tão grande que deixar ele sozinho, eu potencializo, em caso de uma ocorrência, eu não fazer o atendimento. Então, vai caber agora ao organismo, à empresa, estabelecer isso. Mas é interessante, a banalização, o desconhecimento e a banalização é capaz da pessoa colocar que o risco não é tão grande assim, não. É esse que é o meu medo. O senhor quer ver um exemplo da emergência, até para voltar na sua resposta, Rodrigo, só para complementar, que eu acho que é muito oportuno. Eu entro nas empresas para avaliar, não uma questão da emergência em si, porque a gente não tem nem conhecimento para isso, né? Mas as questões assim, técnicas de normas construtivas, instalações elétricas, que a norma vai trazer agora de forma intrínseca e explícita. Você tem uma norma, a 14039, média tensão, que fala que uma porta de uma sala elétrica tem que ter 80 centímetros por 2,10 e tem que abrir para fora. Fala que iluminação de emergência tem que ter no mínimo autonomia de 2 horas. Fala que na outra norma de baixa tensão, fala que painéis com portas abertas, eu tenho que ter no mínimo 70 centímetros para uma pessoa passar por conta da emergência. Existem características construtivas que são intrínsecas, inclusive quando eu venho falando de emergência. Então, antes da pessoa perguntar, Biso, posso estar sozinho? Eu falo, você tem um inventário das suas instalações elétricas? Como é que é a característica da sua instalação elétrica? Então, as pessoas hoje, quando eu falo da banalização, é isso. Nós temos um agente com alto potencial de dano, nós não estamos preparados para a emergência, aí é uma crítica também que eu faço. Eu adoro esses sistemas de gestão, os documentos que existem nas empresas, e eu entro nas empresas, as pessoas mostram, eu tenho PAI, eu tenho PAN, eu tenho isso, eu tenho aquilo, maravilhoso. Eu pergunto, como é que você faz para chegar na sala elétrica se o cara estiver sozinho? Quanto tempo você vai demorar para chegar numa sala elétrica se eu tenho empresa que tem 115 salas elétricas, com nomes. Como é que você sabe onde é? Rodrigo, faça favor, uma emergência na sala 44BA. Como é que eu chego lá? Com que equipamento? Como é que é a parte... Então, assim, as pessoas precisam entender que a norma tem que ser tratada de uma forma que abranja todos esses requisitos. Eu não posso esquartejar uma norma, tá? Isso é muito importante. Por isso eu tenho a preocupação com o PGR. E, de novo, porque o pessoal fala que a emergência saiu da 10. Gente, não saiu da 10. Ela está na NR1. Isso é muito importante, tá? Bom, aí, com relação à resposta da pergunta que o Rodrigo fez, nós temos vários métodos de cálculo para energia incidente. Para o segmento industrial, a norma referência, e agora, minha opinião muito pessoal, a norma no mundo referência para gestão de riscos elétricos chama-se NFPA 70E. Apesar de ser tratado por muitos como normas estrangeiras e por isso não pode ser utilizadas, porque não são normas internacionais, eu, com muita clareza, coloco aqui, discordo na questão técnica. A melhor norma do mundo você não pode usar porque ela é tratada como uma norma estrangeira. Você não tem outra referência, sendo que as internacionais a utilizam. Então, e aqui no Brasil, não tem melhor referência para a questão de energia incidente. Quando eu falo de painéis elétricos, como um dos métodos de cálculo do IEE 1584, né, ele é um método empírico, onde pegaram 18 mil ensaios, enfim, fizeram 18 mil situações, avaliaram uma condição, um cenário e colocaram fatores de correção.
eles determinaram algumas distâncias, né? Então, eles falam que para um painel pequeno de baixa tensão, 45 centímetros, para um painel de baixa tensão maior, 61 centímetros, para média tensão, 91 centímetros. Em contrapartida, isso em função da característica construtiva dos painéis em relação ao corpo com a parte energizada, que seria o barramento. O que acontece é que na NFPA, normalmente se trata de 18 polegadas, como sendo a distância a ser considerada num cálculo. Por que isso? Primeiro, tem que ficar muito claro, a grande situação do arco elétrico, a questão antropométrica é fundamental. 5, 6 centímetros pode significar muitas calorias por centímetro quadrado. E eu não tenho como condicionar isso. Cada pessoa tem um tamanho, tem uma forma, eu posso trabalhar agachado ou não, depende do painel. Então, faz-se um padrão geral. Usa-se 18 polegadas. A parte do corpo humano mais afetada pelo arco elétrico, pela distância, que o principal fator de gravidade no arco elétrico é a distância. O nível de energia incidente é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E na baixa tensão você está dentro do painel trabalhando, dentro da zona de risco, da zona controlada. Eu queria só te interromper nesse ponto. E aí Essa condição, e que eu entendo que é extremamente importante para todo mundo. Quando a gente fala da condição da distância, e a gente está muito condicionado à alta. Sim. Tá? Mas, na realidade, o que a gente vê, a própria NFPA dá como até uma boa prática, até para os treinamentos, que, olha, cuidado com a baixa. Sim. Porque, na realidade, a tua exposição em termos de distância, você está na baixa. Vamos lá, isso é importante o que você falou, até para a gente complementar. É assim, vamos lá. Na alta tensão, salvo concessionárias de energia elétrica, eu trabalhei em linha viva, ao contato direto, inclusive ao potencial, se tiver 130 mil, 200 mil, 400 mil volts, salvo concessionárias, no cotidiano, indústrias, não se trabalha dentro de zona de risco da alta tensão. São circuitos elétricos segregados. Então, o maior problema está na baixa tensão. Na baixa tensão, por quê? Porque eu executo trabalho de manutenção em circuitos energizados em contato direto. E aí eu estou dentro de painéis elétricos que eu tenho o risco de entrar em contato com partes vivas e parte do meu corpo trocar as massas da instalação, que é a parte metálica. Isso é gravíssimo. Eu tenho contato direto, indireto. E a questão do arco elétrico principal, que eu estou dentro de um painel com uma porta aberta no máximo 120 graus, a gente chama de tunelamento, esse problema do arco elétrico, né? Por isso que na concessionária o arco elétrico é assim, não é tão problemático. Na indústria é assim, para a NFPA. Então, eles consideram qual distância? A das mãos, não, que seria a principal distância, se for analisar. A parte em contato com a energia é a mão. Mas eu não posso calcular a energia incidente ali. Se eu pegar aqui, os valores vão dar valores absurdos por conta da distância. Entretanto, isso está atrelado a uma gravidade do efeito. E isso daí eles levam em consideração a área afetada. Então, consideram o tórax como sendo uma das principais áreas afetadas pela dimensão, e é ali que eu uso para fazer a avaliação do nível de energia incidente. Por quê? Até porque, na grande maioria das atividades, a pessoa está trabalhando assim, e esta parte daqui da cintura para cima, onde seria a maior parte afetada. Isso é a resposta técnica com relação à quantidade do corpo afetado. Obviamente, vindo de você, nós devemos ter outras respostas mais específicas, que aí passamos para o especialista responder outras condições a serem consideradas. Mas é isso daí, tá bom? É importantíssimo. Primeiro, você falar da condição antropométrica. O meu braço é diferente em termos de tamanho do seu, tamanho padrão do Jean, e do Jean e assim por diante. Então, na realidade, um dos motivos é justamente para você não dar essa abertura muito grande de falar como é que eu calculo se eu não tenho distância de braço. Agora, por que o tórax, não só nessa condição técnica que você colocou de maneira magistral, mas existe uma outra condição também. Primeiro, você tem a queimadura, ela está vinculada diretamente a uma área de exposição. O tórax é uma área muito grande. Então, daí já vem um parecer da anatomia, da fisiologia, onde fala, olha, essa área que está sendo atingida por um arco e de tudo que a gente falou dos efeitos de arco é grande. Só que o que está acima dessa área? Se a gente está falando que a gente está liberando energia térmica, a gente está aquecendo o ar. Pois se a gente está fazendo sublimar o cobre, tá? Se a gente está atingindo temperatura de fusão do alumínio, como é que está o ar? O ar está
superaquecido. Só que a gente tem que lembrar que as condições que o trabalhador ainda estão em condições respiratórias, que esse ar superaquecido vai chegar nas vias aéreas. Onde é que estão as vias aéreas? Acima da linha torácica. Agora, por que a gente fala que para cima é mais complicado? Porque se ele está aquecido, ele está menos denso, ele sobe. Então, isso, por consequência, vai chegar nas vias aéreas. Daí até o Biso está me ajudando muito aqui com esse modelo dele. A gente fala de balaclava e a gente fala do capacete com a viseira, mas aqui tem um ponto importante que eu queria explorar junto com o Biso. Uma coisa é você ter uma viseira convencional e outra coisa é você ter essa viseira com queixeira. Olha só, de tudo isso que a gente está falando, você tem uma quantidade de energia. Quando eu falo energia aqui, pessoal, a gente está falando de energia térmica, inclusive. Ok, claro. Tá? Na realidade, são ondas, e ondas que vão refletir, inclusive. Então, quando a gente fala do aquecimento de gases, no caso aqui o ar, ele vai bater uma camada de ar quente aqui e ele vai contornar a viseira. E, na realidade, aquela única inspiração que o trabalhador pode dar naquele exato momento, ele está com o ar de dentro da viseira. Lembra que a gente está falando de um efeito que dura menos de um segundo. Claro. Agora, levantando a viseira e vendo a balaclava, por que isso daqui é importante? Não só de proteção de vias aéreas, mas nós, como o Biso muito bem falou, nós estamos falando aqui num ambiente de indústria. E quando a gente fala do ambiente de indústria, a gente tem que ver a reflexão de onda. Exatamente. Então, quando a gente vê essa parte aqui de trás, poxa, mas eu estou de frente para o painel, eu tenho que proteger minha parte da frente, tá? Só que se você tem um painel aqui atrás, essa onda, essa energia através de onda, pode refletir numa superfície e voltar. Se você não tem essa parte refletiva, você sofre lesão aqui na parte de trás. Então, aqui vai as características de uso de EPI, de tipo de EPI, e de falar, olha, hoje está calor, eu não vou usar. Se hoje, naquele dia que está calor, você não vai usar, e você está sem a viseira, você está sem a balaclava, e você está exposto ao arco, poxa, você está desprotegido totalmente uma área que é vital para a gente. Posso fazer uma observação? Claro. É interessante o que você comentou, a questão da proteção da balaclava, e aí vale aqui, de novo, a necessidade de uma análise de risco. Se você estiver num setor elétrico, num lugar aberto, esse problema eu não tenho, da reflexão. Que ele vai embora. Por isso que a norma lá fora, a OSHA 1910, ela considera em algumas situações de exposição em redes de distribuição ou transmissão de energia elétrica aberta, a não obrigatoriedade do uso da proteção da face, a balaclava principalmente, em determinados valores de energia incidente por conta dessa condição. E eu vou fazer um comentário que eu acho que eu nunca falei isso com vocês. Você sabe que já teve gente que perguntou se eu não posso ter uma roupa de proteção ao risco de arco elétrico que só a frente fosse para isso. A parte de trás não, por quê? Porque seria diminuído quase 50% do tecido e o custo seria muito mais barato. E aí aquela discussão que a gente fala. Quer dizer, então, que no ambiente que você está, só existe o frontal, não existe a reflexão? Gente, são perguntas interessantes. Pessoal, a questão do arco elétrico ainda, nós temos muito que discutir, sabe? Eu tenho várias ocorrências que o principal problema do arco elétrico não foi aonde aconteceu na frente. Não foi o ponto de origem. Exatamente, ele provocou em função do arco elétrico ou a ignição e a provocação de outros arcos elétricos e circuitos elétricos adjacentes, e que botou fogo, enfim. Então, você acaba, em função de uma condição, provocando uma outra condição ao redor. Então, a análise é fundamental. Mas valeu, então, acho que é legal essa questão. Mostrando isso daqui e mostrando a importância do que a gente está falando em termos de... Olha, por que a NFPA adotou a linha do peito, a linha média do peito? Não é só pela área, porque as consequências, a anatomia que a nossa boca, o nosso nariz, que são as nossas vias aéreas, estão acima do tórax, e esses gases aquecidos, eles vão diminuir densidade devido ao grande aquecimento que vai ter, você pode ter aspiração desses gases superaquecidos em um tecido, tá, nas nossas mucosas, que não estão preparados
para receber essa temperatura. Inclusive, isso pode gerar até uma obstrução tardia de vias aéreas, até pelo edema da mucosa. O edema é um inchaço da mucosa. Então, é muito importante essa colocação. Agora, volto como prevencionista à importância de não chegar no ponto a ter que socorrer o trabalhador, porque toda a hierarquia de controle já foi embora. E aí a gente tem condições extremamente críticas do tratamento intra-hospitalar de um acidentado. Poxa, olha, as consequências hemodinâmicas, as consequências renais, sabe? Quando você tem uma grande área muscular afetada por corrente elétrica, você libera na circulação o potássio, você libera a mioglobina. Aqui falando de maneira muito grosseira e popular, mas a mioglobina é uma molécula muito grande que atrapalha muito os néfrons, que são as células renais. Então, olha, o queimado deu entrada como queimado, mas morreu de insuficiência renal aguda. Porque, na realidade, está relacionado. Onde eu poderia ter diminuído essa condição ou não ter tido essa condição? Estudando no que aquele trabalhador está sendo exposto, os riscos, como que eu podia mitigar para não deixar ele queimado. Porque depois que tem o queimado, a condição desse trabalhador queimado, até num ambiente intra-hospitalar, olha, as condições hemodinâmicas, as condições renais, as condições de septicemia. Septicemia são infecções generalizadas, porque o queimado está cheio de porta aberta para entrar bactérias extremamente fortes. Então, Biso, Jean e para todos, a prevenção sempre é o melhor caminho e é o caminho mais barato. Biso, vamos dar uma paradinha nesse bloco, mas continuaremos no próximo. Com certeza.